Hoje recebemos em nossos estúdios o superintendente do Sebrae, Pedro Rigo. Em pauta, as micro e pequenas empresas do Espírito Santo e do país. Eu sou Robson Maia e esse é o ES Brasil Entrevista. Muito bem, Pedro. Muito obrigado por participar conosco dessa conversa. Seja bem-vindo a ES Brasil. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Perfeito. A gente poderia começar discursando um pouquinho sobre os dados das micro e pequenas empresas que são responsáveis por cerca de 70% dos empregos do país. Gostaria que você falasse como esse setor se fortaleceu nos últimos anos. O brasileiro tem empreendido, né? Isso, nós observamos essa participação efetiva da micro e da pequena empresa na geração dos postos de trabalho no Brasil, desde a grande crise mundial de 2008, então 2009, 2010, já foi observado uma efetiva participação da micro e da pequena empresa na geração dos postos de trabalho no Brasil. Isso vem se mantendo ao ponto da micro e pequena empresa participar de 85% da geração dos postos de trabalho no Brasil. Então, efetivamente, ficou evidenciado que a micro e pequena empresa tem um papel fundamental em sustentar o saldo positivo de empregos no país. Então, isso a cada ano que nós avançamos, as políticas de micro e pequena empresa têm favorecido a isso. O MEI tem sido, não é um grande gerador de emprego, mas tem sido, de fato, uma grande oportunidade para as pessoas se ocuparem, porque há uma discussão também hoje, o que significa o emprego de carteira assinada, o que é a ocupação. Então, a ocupação passou a fazer parte, inclusive, da metodologia de identificar as pessoas empregadas ou desempregadas. Então, de fato, a micro e pequena empresa, dentro do seu conjunto, inclusive o MEI, tem tido um papel importante em sustentando os saldos de empregos positivos no Brasil. Justamente sobre esse ponto que você citou, sobre as políticas voltadas para o setor. A gente sabe que é um setor também que sofre com instabilidades como todos os outros, como foi o caso da pandemia. Qual que é a importância do governo e também dos setores especializados desenvolverem políticas para geração de empregos e manter os postos de ativos? Olha, é certo de que é preciso, esse setor precisa de apoio e de boas políticas públicas, né? Ele não para de pé se não tiver, de fato, suporte, se não tiver um ambiente de negócio propício, se não tiver, de fato, um clima para o empreendedorismo. Então, as políticas existentes têm cumprido parte do seu papel, mas nós entendemos que precisa cada vez mais criar os ambientes mais propícios ao desenvolvimento da micro e da pequena empresa. E assim ela vem cumprindo o seu papel de geração de oportunidade e geração de emprego no país. Mas é bom lembrar que durante a pandemia nós assistimos aí muitos brasileiros e capixabas perdendo seus empregos formais, perdendo seus empregos em empresas de médio e grande porte, e eles, sem ter outra alternativa, sem ter outro caminho em busca de um emprego formal com carteira assinada, ele foi empreender por conta própria, aumentou demais o número de empreendedores por conta própria, principalmente o MEI, e nós assistimos também esses empreendedores não voltando para os seus tradicionais postos de trabalho com carteira assinada, ficando efetivamente por conta de empreender por conta própria. Então, a participação desse segmento do empreendedorismo, principalmente pós-pandemia, teve ainda uma relevância, uma importância muito maior. Eu gostaria que você falasse também sobre um assunto muito importante. O governo federal anunciou recentemente a criação de uma pasta voltada justamente para as micro e pequenas empresas. E eu gostaria que você falasse da importância dessa medida e se essa medida, de fato, ela pode alavancar ainda mais o empreendedorismo no país. Olha, nós já tivemos o Ministério de Micro e Pequena Empresa, né? O Guilherme Afif Domingues foi o primeiro ministro que nós tivemos ainda na gestão da Dilma. Por mais que alguns entendam que isso pode ter sentido ou não, mas, na verdade, quando você, num governo, e aqui eu vou citar o caso do Espírito Santo com a Aderes, quando você tem uma pasta especializada, focada na micro e na pequena empresa, há de se entender, e assim eu vejo, que tem, sim, uma oportunidade das práticas de políticas públicas estarem mais evidenciadas nessa pasta. Porque você começa a criar um corpo técnico, um corpo diretivo focado
em elaborar políticas de micro e pequena empresa focada em abordar os temas inerentes à micro e pequena empresa, são tantos, do crédito, da desburocratização. Então passa dentro do governo ter um foco, ter um direcionamento provocado por essa equipe, por esse novo ministério, assim vamos citar, para que de fato as políticas fiquem mais evidenciadas dentro de um governo, dentro de um programa de governo, e é o caso aqui, por exemplo, podemos citar da 10 do governo do Estado. A partir do momento que o governo do Estado passou a ter uma agência especializada em desenvolver as políticas de micro e pequena empresa, está óbvio, está claro que nós tivemos um avanço muito grande aqui no Estado do Espírito Santo por conta da presença da DERES, fazendo parcerias com o SEBRAE, e quem ganhou com isso, quem tem ganhado com isso é, de fato, os empreendedores de pequeno porte. Então dá para dizer que as políticas hoje adotadas pelo governo do Estado, trazendo para o âmbito estadual, ela é efetiva com a DERES? Sim, nós temos hoje uma agência especializada na elaboração, na execução de políticas públicas, por conta de ter uma equipe especializada, uma direção clara do governo que quer, de fato, ter boas políticas e boas práticas de políticas públicas favorecendo o setor que, de fato, hoje representa a esmagadora maioria dos empreendedores. Então, cuidar de forma diferenciada, dar o tratamento diferenciado para esse setor de fato, é um entendimento de que é razoável pensar que, de fato, essas medidas favorecem e promovem o desenvolvimento. Bom, eu gostaria de trazer um dado para a nossa conversa, que é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que colocou o Espírito Santo na liderança da geração de empregos de micro e pequenas empresas do Sudeste brasileiro. A quais fatores você acha que está atribuído, especialmente no mês de junho e julho, que foi quando o Estado teve um boom de empregos? O julho chegou a 79%, né? Ou seja, 79% da geração dos novos postos de trabalho foram gerados por micro e pequena empresa. Então, assim, o Estado do Espírito Santo hoje vive um momento muito importante no seu processo de desenvolvimento, muitos investimentos em obras públicas, muitos investimentos por parte das prefeituras aí, com esse apoio do governo. O Espírito Santo vive uma taxa de desemprego diferente do país, menor do que do país, vive um processo de crescimento de PIB diferente, também superior ao país, na média nacional. Então, de fato, com essa dinâmica, com essa economia, de fato, sendo desenvolvida, crescendo a partir dos investimentos públicos, nós entendemos claramente que a micro e pequena empresa capixaba, ela sai na frente em relação à média brasileira, e no Sudeste ela apresentou maior desenvoltura na geração de postos de trabalho, por conta desse ambiente econômico e de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, e também pelo esse ambiente que nós vivemos hoje de estabilidade institucional, estabilidade política, que não é uma coisa comum, né, nos diversos estados brasileiros, mas aqui a gente vive essa estabilidade, vive esse momento propício para creditar ao Espírito Santo, né, os investimentos por parte de vários investidores, e com isso vai gerando um ciclo positivo, né, no processo de desenvolvimento do Estado. E a micro e pequena empresa acompanha, é a primeira a receber os benefícios, como também, se fosse ao contrário, seriam os primeiros a receberem aí a carga negativa. Mas no caso que nós estamos aqui no Espírito Santo, grande parte dos nossos estados, graças a Deus, mas aqui no Espírito Santo o destaque na região Sudeste, por ter sido o estado que mais, proporcionalmente, né, em percentual, gerou aí postos positivos de trabalho. Superintendente, em relação à reforma tributária, o assunto do momento, a gente sabe que o governador do estado, Renato Casagrande, já manifestou preocupação pela situação que o Espírito Santo pode encontrar após a aprovação de fato da reforma. Para os micro e pequenos empreendedores, existe alguma preocupação com o tema? Sim, é verdade que o governador Casagrande tem colocado, e tem sim que ficar preocupado, porque a reforma tributária que está aí, ela favorece aos estados consumidores. O Espírito Santo não é um estado consumidor, sua população, né, já indica assim, então tem que se preocupar sim.
tem que se preocupar em pensar, fazer do Espírito Santo e o Espírito Santo buscar uma nova matriz econômica. O governador tem sinalizado que o turismo pode ser essa matriz, essa nova vertente para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Sim, é importante pensar nisso. A micro e pequena empresa, ela tem um sistema tributário diferenciado, um tratamento diferenciado. Isso está garantido nessa reforma. Então, quando você olhar para a micro e pequena empresa, para o MEI, que tem um tratamento diferenciado na área tributária, até então está garantido esse tratamento diferenciado, que é o Super Simples, eu estou falando, e a política do MEI. Por mais que o Super Simples tenha sido tratado pela Receita Federal como renúncia fiscal, mas a grande expectativa é que, em se mantendo esse tratamento diferenciado da reforma tributária, passa a não ser mais uma renúncia fiscal, mas uma política, de fato, dando um tratamento diferenciado à pequena empresa. Então, quando você pensa que, por um lado, o Estado, de fato, não é consumidor e pode ser afetado pela reforma, do outro lado, nós estamos falando que a pequena empresa, pelo menos no que tange ao tratamento diferenciado aos tributos, não perde. Mas, ao final da história, todos nós estamos apreensivos porque isso mexe com a nossa base econômica, isso mexe com o nosso Estado, que hoje focou muito no comércio internacional e tem muita divisa com isso e, portanto, também virou um grande celeiro de distribuidores, né, para todo o Brasil. Isso pode mudar e é uma preocupação sim. O Espírito Santo tem que estar preocupado e tem que começar a pensar numa nova matriz econômica. Agora, falando sobre o consumidor e também o microempreendedor em si, existe uma preocupação muito grande, é claro, de todos os governos, de equilibrar o fortalecimento econômico das diversas regiões do Estado. Qual que é o desafio para o SEBRAE hoje em relação a desenvolver políticas e práticas que equilibram as oportunidades para o microempreendedor do interior do Estado e também o da região metropolitana? Essa é uma preocupação importante. O governador Renato Casagrande tem colocado, de fato, aí o esforço de governo para promover, estimular o desenvolvimento em todas as regiões do Estado do Espírito Santo. O SEBRAE, desde que nós chegamos em 2019, também adotou uma política de fortalecer o interior do Estado. Nós inauguramos vários escritórios regionais do SEBRAE, fortalecemos equipes de atendimento do SEBRAE em vários municípios, fortalecemos escritórios que já existiam em Colatina, Guarapari, São Mateus, Nova Venécia, ou seja, também o SEBRAE foi em direção ao interior. Começa, de fato, a surgir esses resultados agora de que o SEBRAE, de fato, ele, com a sua capacidade de promover, de estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento da pequena empresa, de fato, a gente conseguiu ampliar a capacidade de atendimento do SEBRAE. Está para nós nos números colocados hoje, resultado do SEBRAE deixou isso muito claro, e nós continuamos nesse processo de mobilização territorial. E daqui a pouco a gente, por exemplo, inaugura um escritório de uma regional do SEBRAE em Venda Nova do Imigrante, que vai estar, assim, nós temos, trabalhando dentro da diretoria do SEBRAE, junto às nossas lideranças do SEBRAE, para que a gente possa, por exemplo, vocacionar o nosso escritório para o turismo na região das montanhas. Porque precisa, nessa nossa visão futura de que o turismo pode ser, de fato, uma nova matriz econômica, a gente precisa fazer com que o SEBRAE cada vez mais pense no território, ajude no processo de desenvolvimento do território, e talvez a primeira ação concreta nossa será na nossa regional serrana, que tem o escritório centralizado em Venda Nova do Imigrante. Perfeito. Falando ainda desse trabalho integrado entre governo do Estado, SEBRAE e órgãos como você citou, o ADERES, eu gostaria que a gente discutisse um pouquinho também em relação às ações efetivas que têm sido realizadas. Por exemplo, recentemente o governo do Estado anunciou uma parceria fruto das negociações do governador Renato Casagrande com a Shein, uma empresa internacional, uma empresa de comércio online chinesa, que vai criar um polo de confecção que vai favorecer os microempreendedores na região da Serra. O quanto isso é importante
para o trabalho integrado se fortalecer ainda mais, principalmente na visão do Sebrae? O Sebrae também, para 2024, nós vamos trabalhar fortemente o encadeamento produtivo. O que é isso? É o Sebrae se aproximar das médias e grandes empresas como essa que estão chegando, para que a gente possa fazer com que os parceiros e fornecedores desses grandes grupos ou das médias e grandes empresas, exatamente, para que a gente possa ajudar na valorização e no desenvolvimento dessa cadeia produtiva. Acho que é isso que nós precisamos. O Sebrae estará focado em 2024. Já foi estabelecido isso no planejamento estratégico do Sebrae, que nós encerramos agora, para que a gente possa ser, de forma mais efetiva, parceiro dessa cadeia produtiva, organizando os micro e pequenos empreendedores para que eles possam corresponder às expectativas dos grandes grupos ou da média e grande empresa. Então, esse é um papel do Sebrae. Nós estamos antenados e conectados a essa necessidade e a essa realidade, que vai também ser um diferencial no Espírito Santo, dado ao contexto econômico e de reforma que nós estamos falando. Perfeito, superintendente. Para a gente fechar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da projeção feita pelo Sebrae para esse restante de 2023, um ano que começou com o primeiro quadrimestre, com o Brasil fechando cerca de 400 mil pequenas empresas, mas agora apresenta um crescimento e no recorte do Espírito Santo sendo um cenário muito positivo, e também das expectativas, dos dados que vocês projetam para 2024. Olha, primeiro que o Sebrae tem acompanhado essa movimentação e o crescimento do número de micro e pequena empresa, de MEIs, quer dizer, o número de empreendedores no Espírito Santo, porque esse número veio com a pandemia aumentando e consegue ainda mantém um ritmo de crescimento importante, né? Há o desafio do Sebrae de trabalhar para que essas empresas tenham uma sobrevida para além de 3 anos, isso é um grande desafio do Sebrae. Queremos que as empresas possam sim nascer, queremos que os empreendedores possam sim buscar o empreender por conta própria como uma razão de ser do seu negócio, e aí o Sebrae precisa estar sempre junto para que esse empreendedor consiga, de fato, não só abrir, mas manter aberto. Então, esse é um grande desafio do Sebrae. Um desafio do Sebrae também, e a gente tem alcançado isso, e o 2022 já mostrou isso, o 2023 já está nessa esteira também de importantes entregas do Sebrae, mas um Sebrae que antes de 2019 conseguia fazer não mais que 200 mil atendimentos aqui no estado do Espírito Santo. Ano passado nós já entregamos 464 mil atendimentos, esse ano vamos passar de 600 mil atendimentos, um Sebrae que busca todo ano alcançar novas empresas para dentro do seu atendimento. Então, ano passado nós conseguimos ter acesso a pelo menos 50 mil novas empresas atendidas pelo Sebrae. Esse ano vão passar de 80 mil empresas, ou seja, é um Sebrae que abriu de fato as suas portas, um Sebrae que está conseguindo chegar melhor, mais intenso no seu público-alvo. E assim é na área rural. Só esse ano nós visitamos e concluímos um projeto agora de trabalhar 13.200 propriedades rurais em parceria com o Senar e com a Federação da Agricultura e os sindicatos. Ou seja, é isso que nós precisamos ser, um Sebrae aberto, um Sebrae cada vez mais acessível para quem precisa do Sebrae, e a gente tem até 2023, agora no final do ano, uma perspectiva da gente ter de fato uma robustez nesse contexto de chegar, de atender mais, e a nossa plataforma digital conseguindo, de fato, avançar no entendimento e no acesso dos empreendedores que às vezes não conseguem ter o atendimento das nossas unidades regionais, nossos escritórios. Então, hoje o Sebrae é um Sebrae que está em condições de atender todos os perfis de empreendedor do Estado do Espírito Santo, com um volume muito satisfatório que nós estamos entregando esse ano, se Deus quiser. Hoje o Espírito Santo é um local propício a investimentos? Sim, hoje o Espírito Santo é um ambiente propício, é um ambiente amigável, é um ambiente, de fato, onde o empreendedor consegue ter mais clareza pela diversas razões, pela estabilidade política, pela estabilidade institucional, pela estabilidade fiscal, ou seja, é um ambiente seguro, e isso ajuda na escolha dos investidores, até mesmo os pequenos, que às vezes migram de outros estados para cá. A gente tem assistido isso, né? Empresas de pequeno porte migrando para cá. Aquele que quer, mais uma vez dizendo, empreender por conta própria, tem mais segurança em fazer essa escolha. Perfeito. Muito obrigado, Pedro, pela participação conosco aqui na ES Brasil Entrevista. Para essas e outras informações, você confere em esbrasil.com.br e em nossos canais nas redes sociais.